Capítulo 11. O homem empático que transformava prostitutas em rainhas. Quando falta alimento, a mente não se anima a filosofar. Quando a sobrevivência é árdua, a síndrome predador-vítima prevalece sobre a arte de pensar. Will Durant, o famoso historiador da filosofia, sabia muito bem disso. Para justificar o fato de os Estados Unidos não terem uma filosofia madura, complexa e extensa como os países da Europa, Durant defendeu a tese de que a Inglaterra demorara 800 anos desde a fundação até Shakespeare. A França demorara também 800 anos desde sua fundação até seus mais argutos pensadores. Enquanto os Estados Unidos era um país jovem que teve de lavrar suas terras, explorar suas minas e esmagar os corpos de sua gente para sobreviver, o mundo das ideias, tal como o vinho, demora para ser destilado. Porém, o maior professor da história havia rompido o grande paradigma de Will Durant, rompendo também o cárcere da síndrome predador-vítima. Ele inspirava a sede de conhecimento na terra da fome, nutria a paixão pelas ideias diante das intempéries da existência. Nos tempos atuais, o último lugar em que a maioria dos alunos gosta de estar é dentro da sala de aula. Mas o mestre dos mestres era tão apaixonante que seus alunos é que o procuravam, não o contrário. Ano 31 depois de Cristo. Era uma manhã fria em Jerusalém. O sol estava iniciando os primeiros atos do seu espetáculo no teatro do dia. Os pardais, as aves mais resilientes e menos melodiosas do mundo, estavam começando sua algazarra. Nas famílias judaicas, os escassos pães começavam a ser servidos à mesa. Os privilegiados tinham leite de cabra ou de ovelha para se nutrir. As crianças ainda dormiam. Não havia escolas a frequentar. Os comerciantes tinham de se preparar para negociar, os agricultores para sulcar a terra, os viticultores para a poda, os ceifeiros para a cega do trigo. Mas hoje eles deixariam suas funções, algo raríssimo. Tinham uma mente sedenta. Tentariam procurar o primeiro professor do mundo que não indicava onde daria sua aula, nem qual conteúdo ensinaria. Na era da escassez, ele inaugurou a arte de sonhar. Eles o procuravam como o sedento busca as fontes de água. Vamos, estamos atrasados, disse Levi, um viticultor, para sua esposa. Para onde vamos? Indagou Ênia, preocupada. Vamos ouvir o mestre mais incrível que passou por estas terras. Mas e as uvas? Precisamos colhê-la para fazer o vinho. Amanhã as colheremos. Hoje vamos beber do melhor vinho de todos os vinhos, afirmou Levi. Mas nem todos apreciavam suas ideias. Alguns as tomavam como um fel que amargava o cérebro. Perto de onde ele daria mais uma aula, havia um grupo de 10 homens com faces raivosas, semblantes tétricos, ávidos por ceifar a vida. Ficaram sabendo que uma mulher adúltera se deitara com um homem, passara a noite toda com ele. Era a ocasião perfeita para eliminar o intrigante professor, que se importava muitíssimo com a dor dos outros. Essa prostituta tem de morrer, bradou o mais velho dos ceifeiros do terror. Vamos fazê-la sangrar em praça pública, disse o radical mais jovem. De repente, uma ideia surgiu dos escombros do mais culto, um fariseu. Esperem, vamos aproveitar e usá-la para cortar da terra dos viventes o herege de Nazaré. Assim, eliminaremos 2 chagas de Israel. A grande maioria dos judeus era pacífica e altruísta, mas o orgulho e a inveja são vírus que estão sempre presentes na mente humana. O eu pode e deve asfixiá-los e diminuí-los, mas não é capaz de eliminá-los. Diante das pressões, o ser humano que não é líder de si mesmo assume a condição de predador
Aciona áreas primitivas do cérebro, fazendo aflorar seu ódio e patrocinando a exclusão social. Assassinariam uma mulher, um ser humano fascinante, a expulsariam do teatro da existência. Seu nome, Maria Madalena. Excelente ideia! Esse aglutinador de mentes incautas precisa ser varrido da Judéia. Mas qual é a estratégia? Perguntou um predador de meia-idade, salivando diante da possibilidade de abocanhar a presa. Pensem comigo, ele é muito admirado. Se o eliminarmos sem motivos plausíveis, o povo nos atacará. Sabemos que ele discursa sobre o amor incondicional. Chegou ao cúmulo de proclamar que deveríamos amar nossos inimigos. Vamos colocar a adúltera diante da plateia e pressioná-lo a dar seu veredito em público. Mas e se ele não quiser poupá-la? Indagou o mais jovem. Assassinando-a, destruiremos sua consciência, esmagaremos seu projeto, afirmou o fariseu. Excelente! E se ele a poupar, destruiremos seu corpo. Ele morre junto com ela, comentou novamente o mais velho dos algozes. Portanto, nas duas situações sairemos vencedores, discorreu outro participante do macabro plano. A armadilha era infalível. E o que faremos com o homem que se deitou com ela? Indagou outro falso justiceiro. Vamos dar-lhe uma advertência, mas o libertaremos. Os homens não são culpados da sedução das mulheres levianas, sentenciou o fariseu. Os homens sempre tiveram uma dívida impagável com as mulheres ao longo da história. Elas foram silenciadas, queimadas, apedrejadas. Nos dias atuais, apedreja-se de forma sutil, mas não menos atroz. O padrão tirânico de beleza apedreja centenas de milhões de mulheres, esmagando sua autoestima e dilacerando seu prazer de viver. As mulheres ganham 30% a menos que os homens pelo mesmo tipo de trabalho. A violência contra elas em todo o mundo é outra prova eloquente de que os homens nunca deixaram de atirar pedras na parte mais afetiva, altruísta e inteligente da humanidade. Destilando sangue, os homens arrombaram o quarto onde Maria Madalena estava. Dispararam um gatilho mental, abrindo janelas killers. A âncora se estalou, o volume de tensão fechou o circuito da memória. Milhões de dados deixaram de ser acessados para dar respostas solidárias. O Homo sapiens se tornou Homo bios, uma fera prestes a devorar uma frágil vítima. Desconhecendo os códigos da inteligência, eles se renderam ao ódio, ao preconceito, à inveja. Prostituta, meretriz, hoje será seu fim, disse o mais velho dos carrascos, e esbofeteou a mulher com violência, atirando-a impiedosamente ao chão. Ela, seminua, não sabia se protegia o rosto ou o corpo. A vida sempre lhe fora amarga. Agora tornava-se insuportável. Por favor, tenham compaixão, não me matem, clamava Maria Madalena, tentando cobrir as pernas. Mas eles não ouviam seus clamores. Sangrará diante do povo sua vadia, servirá de exemplo para que outras mulheres não sigam seu infiel caminho, disse o justiceiro fariseu, dando-lhe outro tapa na cara. O homem que dormira com ela deixou suas moedas caírem. Proteja-me, suplicou ela a ele, mas ele se recolheu no canto direito do pequeno quarto com um sorriso sarcástico. Os carrascos empurraram-no e disseram-lhe: bata em retirada. Para seduzir Maria Madalena, eles fizeram-lhes diversas promessas. Frágil, faminta, solitária, sem amigos e sem dinheiro, ela se deixava cativar. Você me prometeu o casamento, disse ela, se arrastando pelo chão aos prantos. Todas as prostitutas são falsas, respondeu ele antes de esbofeteá-la também. Foi cruel. Muitos homens com o ego inflado e doentio consideraram as mulheres não seres humanos complexos.
um mundo sofisticado e encantador a ser explorado, mas apenas corpos para satisfazer seus instintos. O que se deitara com Maria Madalena dilacerou seu coração antes de partir para sempre. Traiu a própria consciência, era um infeliz fazendo outros infelizes. Deixou-o na boca dos predadores que invadiram seu aposento. Eles a arrastaram centenas de metros até encontrarem o revolucionário mestre da emoção, o poeta da liberdade. Maria Madalena sangrava durante o trajeto. Minutos pareciam mais longos que a eternidade. Assombrada, continuava suplicando: por favor, tenham compaixão. Mas eles não a ouviam. Era o fim de mais uma Maria entre milhões de Marias que foram ceifadas na infância, que passaram pelos vales das privações sem que ninguém se importasse com elas. Ela teve de ir às últimas consequências, inclusive vender o próprio corpo para sobreviver nesta injusta existência. Os abutres só veem a pele, nunca o coração. Não ouvem o inaudível, não perscrutam o inatingível. Quantos abutres existem nas sociedades? Quantos abutres vestem o manto da ética e da religiosidade? De repente chegaram à aula ao ar livre, do mestre dos mestres. Mais de 500 pessoas dispostas em meia-lua o ouviam atentamente. Enquanto o faziam, viajavam para dentro de si mesmas, arejavam suas mentes. Os discípulos mais íntimos estavam a cerca de 5 metros do mestre. João, o mais jovem de seus alunos, quando idoso, disse que se todas as palavras e ideias de Jesus tivessem sido escritas, não haveria livros no mundo que pudessem contê-las. De pé, Jesus se movimentava no meio da plateia, reunia seus ensinamentos e encantava as pessoas. Ensinava com bom humor e ilibada oratória. Vocês são o sal da terra, mas se ele se tornar sem sabor, para que servirá? Comentou calma e pacientemente. E depois de uma pausa, olhou para os alunos, perguntando-lhes o nome e indagando: você é insípida, Ênia? E você, Levi, tem domínio próprio diante das pessoas que ama? É um pai paciente, tolerante e saturado de compaixão? Ou é um juiz dos seus filhos? Não esqueçam que as piores coisas não entram pela boca, mas saem do interior do ser humano. Diferentemente do que os fariseus imaginavam, para ele, os piores germes estavam dentro de nós. O eu, como representante máximo do livre-arbítrio ou da capacidade de escolha, deveria se tornar um sal para preservar a personalidade humana dos germes do orgulho, da impulsividade, da inveja, do sentimento de vingança, da necessidade doentia de ser o centro das atenções. Mas o eu, em geral, era insípido, frágil, incapaz de empobrecer-se da própria soberba e do julgamento rápido. Um eu insípido é incapaz de esvaziar o próprio ego. Tão logo Jesus se afastou do casal, eles conjecturaram: podo videiras, mas não sei podar meu orgulho, confessou Levi inspirado. Eu também preciso criticar menos e abraçar mais, entendeu Ênia. O mestre da emoção continuava impactando seus alunos. Seus olhos são a lâmpada do seu corpo. Se a luz que está em vocês for trevas, que grandes trevas serão. Primeiro, tire a trava do seu olho para poderem ajudar seus filhos a enxergarem melhor. Julguem menos e abracem mais. Encantem quem vocês amam. Os olhos da mente são o eu, mas o eu é cego ou severamente míope para mapear a própria personalidade. Por isso, as pessoas machucam quem mais amam. Milhões de pais e professores bem-intencionados asfixiam e traumatizam seus filhos e alunos. Milhões de casais começam o relacionamento no céu do romance e o terminam no inferno dos atritos. Prometeram se amar na saúde e na doença, na riqueza e na miséria, mas seu eu defeituoso se especializou em ver com uma lupa os defeitos do seu cônjuge.
e não os seus. Como vocês tratam quem os decepciona? Indagou o mestre da emoção e advertiu de múltiplas maneiras. Cuidado, a medida que vocês usarem para julgar os outros será a mesma usada para vocês serem julgados. Façam um favor a si mesmo, diminuam a régua ao julgar os outros, sejam tolerantes e generosos, que alcançarão a tolerância e a generosidade de meu Pai. Os códigos de Jesus eram claros e bombásticos, mas a humanidade nunca os aprendeu, pelo menos coletivamente. Por isso, a história humana estava manchada de guerras, assassinatos, suicídios, discriminação, exclusão social. Não eram lições de moral, mas ferramentas simples e eficientes para desenvolver a felicidade e a saúde emocional e interpessoal. Enquanto ele falava, as pessoas tocavam suas mãos, crianças o abraçavam, idosos o aplaudiam. Ele não exigia silêncio absoluto em sua sala de aula ao ar livre, como os professores atuais. Exigia que pensassem. Ele usara a técnica cozinha do conhecimento. Ele era o chefe e seus alunos os cozinheiros aprendizes. Todos cozinhavam conhecimento juntos. Era uma técnica tão revolucionária que, se fosse usada em universidades, escolas, empresas, igrejas, milhões de pensadores e não repetidores de dados seriam formados. A humanidade nunca mais seria a mesma. A técnica cozinha do conhecimento estimulava as pessoas a se manifestarem enquanto ele falava. Eu sou intolerante com meus pais idosos, mestre, admitiu Judite, uma jovem judia. Ela era ótima para dar broncas, mas péssima para elogiar. Não suporto ser contrariada. Espanco quem mais amo com minhas palavras. Eu confesso, sou perito em elevar meu tom de voz com minha esposa, relatou um judeu de meia-idade, Asser. Sou ferreiro, levo a vida a ferro e fogo, não sei amar, mestre. Jesus elogiou a honestidade deles, assim como fez com a mulher samaritana em relação à sua promiscuidade, quando disse: disseste com verdade, o homem que está contigo não é teu marido. Parabéns por serem transparentes. Se amarem quem corresponde a todas as suas expectativas, que recompensa terão? Até os homens violentos o fazem. Se abraçarem e elogiarem quem é bem comportado, não haverá méritos. As pessoas ficavam pensativas, algumas pasmadas. Ele completou: deem a outra face, elogiem quem os decepciona. Loucura? Sim, para quem não sabe amar. Abracem, incluam e amem todos os que os contrariam, pois eles aprenderão com você a abraçar, a incluir e a amar. Importem-se com a dor dos outros. Ouvir Jesus era um presente inimaginável para mentes abertas. Ele era revolucionário. Não era sem razão que as multidões esqueciam de comer para o seguir apaixonadamente. Não era sem motivo que os homens e mulheres, na era do estresse econômico e político, foram arrebatados para viajar para dentro de si mesmos. Na presença do Mestre dos Mestres, as pessoas respiravam o oxigênio da liberdade. Revelavam os fantasmas que o assombravam nos porões de suas mentes. Fobias eram exteriorizadas, angústias eram expressas, conflitos comentados. As pessoas treinavam a felicidade, pois perdiam o medo de serem apenas seres humanos, com seus defeitos e suas loucuras. Ele era surpreendente, exalava empatia, sorrisos, abraços, compreensão. O maior milagre não era o que ele fazia, era o que ele era. Muitos criam que o principal trabalho de Jesus desde a adolescência era lapidar madeira, encaixar peças, mas não sabiam que seu principal ofício era ser um carpinteiro da emoção. Dia e noite ele entalhava a mente humana, desvendava seus cárceres e penetrava nas masmorras da emoção. O objetivo? Construir ferramentas para o ser humano ser verdadeiramente livre. Os homens amam ser deuses, mas Jesus amava ser humano.
O mundo desabava sobre ele, mas ele ainda era capaz de fazer poesias. Tempestades de areia vinham no horizonte, devastando tudo pelo caminho. Mas, como um artista plástico notável, ele não abandonava sua tela, era capaz de pintar uma obra-prima. Todavia, chegara a vez de ele ser testado ao extremo. Os homens que arrastaram Maria Madalena interromperam sua aula e colocaram-na no centro, e aos brados diziam: adúltera, adúltera! Os juízes destilavam ódio, ela destilava penúria, a multidão exalava pânico. O espetáculo de terror se instalou. Maria Madalena sangrava física e emocionalmente. Todos se assustaram com a violência daqueles predadores diante da frágil presa. Um burburinho seguido de um silêncio cálido tomou conta do ambiente. Os juízes, sem demora, instalaram o tribunal da Inquisição. Sem meias palavras, exigiram a sentença de Jesus. Como sinuosas serpentes, ocultaram seu veneno e foram sutis, chamando-o de mestre. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Segundo a tradição, ela deve ser apedrejada sumariamente. Qual é o seu veredito? Era possível ouvir as batidas do coração dos alunos do mestre. Se lhes perguntassem, eles imediatamente pegariam em pedras. Era possível perceber os pulmões ofegantes da multidão. Se perguntasse para ela, ela também não hesitaria. Mas a pergunta foi dirigida ao carpinteiro da emoção. A plateia estava atenta à figura mais importante do tribunal, o juiz, mas o mestre estava atento à ré. Todos viram o trivial, ele o essencial. Vislumbrou uma mulher incrível. Era de se esperar que Jesus estivesse preso pelas janelas Quiles, fosse vítima da síndrome predador-vítima, ficasse em estado de pânico, apto apenas a fugir ou lutar, não a pensar. Sabia que a armadilha que os seus inimigos prepararam era de uma engenhosidade sem precedentes, a mais malévola e complexa de todas. Poderia destruir seu projeto de vida se desse o aval para matá-la, ou poderia morrer precocemente se tentasse protegê-la. A situação era gravíssima. Não poderia usar atos sobre-humanos. A única saída seria usar a inteligência. Mas, na história, quem escapou da fúria dos linchadores? Ninguém. Quem já fez agressores durante do ato de crueldade se curvar à generosidade? Ninguém. Que governos e autoridades contiveram vândalos nas ruas ou nos estádios? Nenhum, a não ser usando a força. Seria o fim do mestre dos mestres. Que resposta ele deu? Todos sabem que ele falou: quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Mas essa não foi a primeira resposta, foi a segunda. Psiquiatras alemãs nos tempos de Hitler impiedosamente levaram à morte milhares de doentes mentais. Juízes desoneraram sua toga e sentenciaram judeus de forma injusta. Judeus sabotaram seus pares nos campos de concentração. Quando a vida está em risco, cometemos erros inimagináveis. Ninguém defenderia Maria Madalena naquele ambiente de terror sob pena de ser apedrejado junto com ela. Mas o mestre dos mestres se esvaziou do medo de morrer, do julgamento precoce, da saída instintiva. Libertou seu pensamento imaginário, deslocou a âncora da memória das fronteiras do medo para as zonas da sensibilidade e da empatia. A primeira resposta foi uma das mais notáveis expressões de autocontrole da história. Para espanto da psiquiatria e da psicologia, ele começou a escrever poesias quando o mundo desabava sobre ele. Ele escrevia na areia. Mas o que estava escrevendo? Que mistério era esse? Devia estar escrevendo. Que homens são esses que querem apedrejar essa mulher sem saber que lágrimas ela chorou ou que lágrimas nunca encenou no teatro do rosto?
Que juízes são esses que querem privá-la da vida sem conhecer seus invernos existenciais, os abusos, abandonos e perdas dramáticas que ela sofreu? Ele foi líder de si mesmo, gestor da própria emoção, promotor dos direitos humanos dos mais dramáticos focos de tensão. Jesus revelou que foi o homem mais inteligente, o mais feliz e mais bem resolvido emocionalmente da história. A plateia também queria saber seu veredito, porém a primeira resposta foi não se submeter à ditadura da resposta. Foi fazer o silêncio proativo, calar-se por fora, mas gritar por dentro. Não era um silêncio servil, tímido, frágil, mas um silêncio poderoso, um silêncio que colocava o eu como autor da própria história. Educadores, casais, executivos se submetem à ditadura da resposta, reagem sem pensar. Freud baniu da família psicanalítica Jung e Adler por contrariarem suas ideias. Lenin e Stalin e tantos outros foram atrozes com os amigos que os frustraram. Mas ele pensava em todos. Estava preocupado em proteger Maria Madalena, em proteger outras pessoas que poderiam se ferir. Queria dar a outra face a seus algozes, para resgatá-los de seu radicalismo. Sua atitude surpreendente os perturbou positivamente. Impactados com seu comportamento, os inquisidores indagaram, mais uma vez: Mestre, qual é o seu veredito? O tom foi mais brando, menos ferino. A boca dos predadores já não salivava tanto. Nesse momento em que tinha aberto o leque da própria mente e acenado milhões de dados, Jesus estava preparado para se levantar e dar àqueles carrascos o golpe fatal da gestão da emoção. A segunda atitude foi mais que surpreendente, foi arrebatadora. Quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Quem não tem erros e falhas, seja o primeiro a executar a sentença. Como autor dos Códigos da Felicidade e da Saúde Emocional, ele sabia que se agredisse os juízes, seria devorado. Caso se intimidasse diante deles, a mulher seria devorada. Maria Madalena observava atônita seu comportamento. Durante o tempo em que se escrevia na areia, ele abriu as matrizes da sua mente e abalou os carrascos com sua reação. Numa única e complexa resposta, reuniu teses sofisticadas das ciências jurídicas, da psicologia e da sociologia. Quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Ele não impediu o julgamento, ele os levou ao topo das ciências jurídicas, elogiou seus algozes, elogiou sua capacidade de julgar, mas mudou as bases do julgamento. Ele os levou ao ápice da psicologia através da capacidade de pensar antes de reagir, quando os encorajou a mapearem os próprios erros e falhas. Ele os conduziu aos patamares mais nobres da sociologia ao instigá-los a terem empatia, preservando os direitos humanos nos focos de tensão. Nenhuma gazela convenceu um leão a ter empatia por ela. Nenhuma ovelha convenceu uma matilha de lobos a ser generosa com ela quando cercada. Todavia, ele conseguiu. Seu feito foi extraordinário. Todos os carrascos saíram do tribunal abaladíssimos, a começar pelos mais velhos. Por quê? Porque viver é colecionar erros, não apenas acertos. Os mais velhos tinham mais consciência de suas dívidas sociais. Maria não podia acreditar no que ocorreu. Os discípulos de Jesus e a multidão também não. De repente ficaram ele e a mulher no centro da sua sala de aula. O que fazer? Dar uma bronca? Criticar seus erros? Passar sermões? Perguntar com quantos homens ela dormia? Nada disso. Mais uma vez surpreendeu a sociologia, a psiquiatria e a psicologia. Mulher, onde estão seus acusadores? Em primeiro lugar, ele chamou a prostituta de mulher. Ele a exaltou como ser humano, como um mundo a ser explorado, independentemente da sua história e de suas falhas.
Ela era uma atriz importante no teatro da existência. Em segundo lugar, mais uma vez não procurou resposta pronta. Levou a arte do questionamento a patamares que deixariam Sócrates extasiado. Era o único capaz de julgá-la, mas se absteve de ser juiz. Foi seu pai, seu mestre, seu amigo. Sabia que ela fora traumatizada e que por isso nenhuma outra carga deveria ser colocada sobre ela. Os filhos erram, os alunos falham, e sem nenhuma sensibilidade, os educadores os massacram. Não consegue perscrutar sua dor, mas o mestre conseguia. Perguntar onde estão seus acusadores foi de uma delicadeza sem precedentes. Era desnecessário fazer a pergunta, pois eles já tinham partido. Sua especialidade não era ensinar uma religião, mas ensinar a pensar. Queria formar seres humanos livres, não adestrados. Perplexa com a tamanha generosidade, ela disse: eles se foram. Ele sorriu. O carpinteiro da emoção fez uma autoanálise capaz de deixar Freud perplexo. Ele se conhecia detalhadamente e conhecia em minúcias o psiquismo das pessoas. Era um perito em desvendar mentes enclausuradas. Seus discípulos se surpreendiam com sua maturidade e seu desapego ao poder. Então você está livre, você não me deve nada, não tem o mesmo comportamento. Vá e reescreva sua história. Que homem é esse que não aproveita o resgate das pessoas para arrebanhar mais discípulos? Ao contrário da grande maioria dos políticos, ele não queria mais um seguidor. Ao contrário da grande maioria dos líderes religiosos, ele nunca usava seu poder para conquistar mais um fiel. Ele era mais discreto, altruísta e empático do que bilhões de pessoas que viviam a admirá-lo ao longo da história. Mahatma Gandhi dizia, quase 2 milênios depois: não me tornei um cristão por causa dos comportamentos dos cristãos. Cerca de 99% das pessoas, incluindo os intelectuais, não são agradáveis, mas houve um homem agradabilíssimo, que aplaudia os que estavam à margem da sociedade: Jesus. Maria Madalena poderia partir. Era o momento ideal. Ela disse em voz baixa, mas era possível ler seus lábios: como me afastar de um ser humano tão agradável? Como deixar um mestre tão admirável? Como dar as costas a um poeta da emoção tão surpreendente e impossível? Ela descobriu que o verdadeiro amor nasce no terreno da liberdade. Muitos pais e amantes fazem pressões e chantagens para ter quem amam ao seu lado. Cobram, reclamam, proclamam seus feitos. Desconhecem o código. Felizes os empáticos, porque alcançarão a empatia. Muitas celebridades, políticos e empresários colecionam bajuladores. São aplaudidos e admirados quando estão no ápice da fama e do dinheiro, mas são esquecidos quando caem em desgraça. O homem mais feliz da história era um colecionador de amigos. Por isso, quando sofria numa cruz como o maior herege daqueles tempos, havia uma plateia de pessoas chorando a seus pés. Maria Madalena estava na primeira fila daquele teatro de terror.